Brasil abriga atualmente mais de 5.000 refugiados, a maioria vinda da Colômbia e de Angola. E o número de pedidos de refúgio no país vem crescendo. Passou de 566 em 2010 para 5.256 no ano passado. Os dados foram divulgados pelo Comitê Nacional para Refugiados, o CONARE, e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, no documento Refúgio no Brasil, uma análise estatística 2010-2013. Para falar sobre o assunto, o Conexão Internacional recebe o secretário nacional de Justiça e presidente do CONARE, Paulo Abrão. Olá, bem-vindo ao Conexão Internacional. E muito obrigada, secretário, pela sua presença aqui no nosso programa. Imagina, eu que agradeço. Secretário, a maioria dos refugiados que já vivem no Brasil é de angolanos e colombianos. Mas, segundo o documento Refúgio no Brasil, a gente vê que vem crescendo o número de pedidos de pessoas que vêm da Ásia. Há uma mudança no perfil de quem pede refúgio no país? De fato, nós temos uma alteração nas principais nacionalidades que têm pedido proteção ao Brasil. Os principais conflitos hoje no mundo têm sido localizados na África e também no Oriente Médio. Isso faz com que nós acabamos por receber essas novas nacionalidades. Isso também se dá, evidentemente, pelo fato de nós termos hoje uma maior inserção internacional e, portanto, isso vem elevando os nossos desafios, porque até então nós tínhamos aí a adaptação cultural mais célere com aqueles refugiados advindos da própria América Latina. Mas com a vinda das novas nacionalidades, nós temos que hoje assumir novos serviços a serem prestados em matéria de refúgio. Mas por que o Brasil? Eu vi, por exemplo, que no documento grande parte dos pedidos vinha de Bangladesh. Bangladesh tem uma cultura totalmente diferente da cultura brasileira. E mesmo a Colômbia, onde se fala espanhol, não seria mais fácil, por exemplo, buscar refúgio no Panamá, na Venezuela, em países que têm até fronteira com o país? A maioria dos colombianos já buscam o Equador. Isso já é uma tendência quantitativa mais forte. Ocorre que nem todos eles se adaptam à vida no Equador. E é por isso que o Brasil mantém um programa de reassentamento solidário, que significa reconhecer para que vivam no Brasil aquelas pessoas que outros países latino-americanos já haviam declarado como refugiados, mas que, porém, não se adaptaram, num primeiro momento, à vida desses outros países. Em relação a Bangladesh, nós temos um fenômeno muito interessante. O nosso setor de exportação de carnes hoje faz exportação para países muçulmanos. E uma exigência desses mercados locais é a de que haja um corte dessa carne segundo um determinado ritual religioso e, portanto, somente por pessoas que pertencem a esse grupo religioso. E, portanto, essas pessoas passaram a vir para o Brasil para trabalhar nesses principais frigoríficos e encontraram a via do refúgio para ingressar dentro do país. O importante é de que a maioria deles, na verdade, não são considerados refugiados e são, sim, considerados migrantes econômicos. Sim. Mas uma vez que eles são aceitos, são reconhecidos como refugiados no Brasil, que direitos eles têm e eles recebem, por exemplo, alguma ajuda financeira? Porque eu imagino que pessoas que vêm de conflitos, né, fugindo de conflitos armados, imagino que venha sem recursos financeiros, muitas vezes, né? O governo brasileiro presta algum apoio nesse sentido? O Comitê Nacional para Refugiados mantém um conjunto de convênios com entidades da sociedade civil para que elas prestem atividades de apoio e assistência a esses refugiados. Do mesmo modo, nós temos os órgãos públicos, como a Defensoria Pública da União, onde todas as suas unidades fazem atendimento e orientação jurídica para os refugiados. E também nós temos aí o trabalho prestado pela nossa rede de assistência social e os serviços públicos universais. Todos os refugiados no Brasil têm o direito de exercer e usufruir os serviços públicos disponibilizados para quaisquer brasileiros, até porque eles também pertencem ao sistema contributivo tributário, pagam impostos e, portanto, podem usufruir dos serviços públicos. Agora, dos cerca de 5.256 pedidos que foram realizados no ano passado, imagino que por volta de 600 é que foram aceitos. Por que uma quantia tão reduzida de reconhecimento
do status de refugiado? Nós analisamos rigorosamente cada caso individualmente. E é preciso a comprovação de que há uma efetiva situação de perseguição política, seja por motivos de raça, por motivos de pertencimento a grupo social, motivos ideológicos, ou por identidade sexual, ou qualquer outra razão, ou uma grave e generalizada violação de direitos humanos. Quando não se enquadra nessas hipóteses, o CONAR encaminha os casos para o Conselho Nacional de Imigração, para que eles possam decidir se é o caso de permanência dessas pessoas no Brasil ou não, só que com caráter distinto, com caráter de permanência para trabalho. Então, portanto, o Instituto do Refúgio ele tem um propósito muito limitado: proteger pessoas que estejam com as suas vidas sob risco em ambiente de perseguição. Fora desse contexto, não se trata de refúgio, pode se tratar de migração comum ou de qualquer outro fluxo ou deslocamento forçado. Então, nós temos que ser muito cuidadosos nisso. Os refugiados eles recebem uma proteção especial porque se trata de uma decisão do Estado brasileiro em, de forma solidária, ampliar todos os seus mecanismos protetivos para a vida dessas pessoas, para além dos brasileiros, também para essas pessoas. Então, era isso que eu ia perguntar. Uma vez que o status de refugiado é reconhecido, vocês fazem um acompanhamento da integração dessas pessoas na sociedade? Elas conseguem realmente se integrar? Esse é um trabalho permanente. Esse trabalho ele acontece por meio de um apoio que nós temos e uma parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que prestam inclusive um apoio econômico e todo um trabalho de inserção comunitária, de empregabilidade, de inserção econômica, de adaptação cultural, para que as pessoas consigam constituir ali o seu novo projeto de vida, porque afinal de contas elas têm todo um desafio de reconstruir a sua vida pessoal, né, em busca de uma nova oportunidade, de um novo lar. E também nós mantemos uma rede nacional de assistência e proteção aos refugiados, por meio de convênios com entidades da sociedade civil, onde assumem aí um protagonismo especial as Cáritas, a Igreja Brasileira e algumas entidades e movimentos sociais de direitos humanos. Mas, assim, a maioria dessas pessoas tem formação profissional, elas conseguem se integrar, conseguem arrumar emprego e quanto tempo elas permanecem como refugiadas aqui no Brasil? A maioria dessas pessoas já tem algum tipo de profissão pré-estabelecida, que inclusive as fez serem perseguidas nos seus países de origem. Então nós temos e procuramos aqui no Brasil localizar algum nicho econômico onde elas possam atuar que seja compatível com a sua formação. Mas nem sempre isso é possível e aí de toda forma são apresentadas algumas alternativas. Por outro lado, também nós procuramos analisar individualmente cada um dos casos. Se eventualmente houver uma necessidade de um atendimento especial, nós acionamos a Rede Nacional de Assistência Social para prestar algum tipo de apoio psicológico ou de apoio médico ou de apoio mesmo de saúde genérica que eventualmente as famílias necessitam. É interessante entender que depois que nós recebemos e resolvemos proteger uma pessoa dentro do Brasil, essa pessoa inclusive tem o direito de trazer os seus familiares para cá. É o Instituto da Reunificação Familiar, porque nós temos que trabalhar com a ideia de que proteger essa pessoa tem que se dar a partir do princípio da proteção integral, não apenas economicamente, mas com todo o ambiente que lhe permita reconstruir a sua vida. Agora, recentemente, no finalzinho de maio, início de junho, foi realizada a Conferência Nacional para Migração e Refúgio. E, se não me engano, ali foi apresentada uma proposta para uma nova política de migração e de refúgio. Em linhas gerais, secretário, que política, que proposta seria essa? A conferência foi um marco histórico para nós. Foi a primeira vez que o Estado brasileiro chamou os migrantes e refugiados para virem participar de um processo de participação política. Isso é uma ruptura de um grande paradigma, porque no passado, e ainda infelizmente em vigor, está o Estatuto dos Estrangeiros,
que trabalhava e que foi aprovado segundo a doutrina da segurança nacional, à época da ditadura militar, segundo uma ideia de que os estrangeiros não poderiam ter nenhum tipo de participação política dentro do território brasileiro. Veja, em plena democracia, o Brasil é o último país da América Latina que ainda não concede direito ao voto aos estrangeiros que vivem aqui com caráter de residência permanente, que contribuem, pagam seus impostos e que, portanto, querem participar da condução e da formulação das políticas públicas que afetarão suas próprias vidas. E daí que a conferência foi um passo qualitativo nesse processo de democratização, porque eles foram chamados a dizer quais políticas necessitam. E isso qualifica a posição do Estado na formulação dessas políticas públicas, porque quando você sabe aquilo que é necessário, você tem condições de formular um plano que seja mais adequado a essas necessidades diretas das vidas das pessoas. E é isso que a Comigrar tirou, um conjunto de propostas para a constituição de uma política nacional de imigração. Agora, para encerrar, secretário, quais são as perspectivas para o refúgio no Brasil? O Brasil pretende continuar recebendo refugiados e como é que isso impacta na nossa sociedade? Nós temos que estar preparados para esse novo desafio de o Brasil hoje assumir um novo protagonismo internacional. Isso faz com que nós tenhamos, assim, um número maior de pessoas que aqui queiram viver, sejam de imigrantes, sejam de refugiados. É evidente que hoje nós não temos nenhuma crise de volume. O Brasil tem 0,7% da sua população composta de cidadãos estrangeiros. Comparativamente a outros países, isso é muito pouco. A Argentina, que é uma realidade parecida, tem 5%. Os países centrais e mais desenvolvidos chegam a ter de 10% a 25% da sua população composta de outros nacionais. Nós temos que estar preparados para essa nova realidade. O fluxo migratório acompanha também essa elevação do nível de demandas de refugiados e, para isso, nós temos que expandir uma rede de serviços, estruturar um conjunto de serviços públicos federais de atendimento e assistência a essas pessoas e evidentemente, defendermos cada vez mais os valores como pluralidade, diversidade, respeito a outras culturas, o multiculturalismo, para que a gente permaneça com a nossa tradição de sermos um país receptivo, aberto, democrático e respeitador dos direitos humanos. Tá certo, muito obrigada, secretário. Eu que agradeço. Secretário Paulo Abrão, pela sua presença aqui no nosso Muito programa. obrigado. E você que está nos assistindo, continue acompanhando a nossa programação.